Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 e começou a enviá-los 2 a 2, dando-lhes poder sobre os espíritos impuros. Recomendou-lhes que não levassem nada para o caminho, a não ser um cajado, nem pão, nem sacola, nem dinheiro na cintura. Mandou que andassem de sandálias e que não levassem 2 túnicas. E Jesus disse ainda: quando entrardes numa casa, ficai ali até a vossa partida. Se em algum lugar não vos receberem, nem quiserem vos escutar, quando sairdes, sacudi a poeira dos pés, como testemunho contra eles. Então os 12 partiram e pregaram que todos se convertessem. Expulsavam muitos demônios e curavam numerosos doentes, ungindo-os com óleo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estimados irmãos e irmãs, gostaria de comentar alguns elementos do Santo Evangelho que acabamos de ouvir. O primeiro elemento: Jesus chamou os 12 apóstolos. Ninguém anuncia o Evangelho sem antes ter sido atraído por Jesus, sem antes ter sido convocado por Ele, sem antes ter feito a experiência com Jesus. Às vezes, estimados irmãos e irmãs, às vezes os nossos grupos, as nossas comunidades, às vezes nós não atraímos as pessoas para Jesus porque antes nós não fomos atraídos por Ele, porque antes nós não nos deixamos seduzir por eles. Jesus chama, e somente depois de chamar, Ele nos envia. E começou a enviá-los 2 a 2. 2 a 2. Não pode anunciar o Evangelho quem vive a solidão. O egoísta não pode anunciar bem o Evangelho. Aquele que não sabe conviver com o outro, aquele que não reconhece no outro um irmão, ele não pode ser apóstolo de Cristo. Por isso Cristo os envia 2 a 2. Os envia 2 a 2 para que eles vivam a unidade. Nisto reconhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Envia 2 a 2 para que um sustente a missão do outro, para que um conforte o outro, para que um incentive o outro. Envia 2 a 2 para nos mostrar que nós precisamos do outro para anunciar Jesus. Ninguém é perfeito demais, ninguém é bom demais que não precisa do outro para anunciar Jesus. Recomendou-lhes que não levassem nada para o caminho. Aqui está a confiança em Deus. Quem pretende anunciar o Evangelho e faz muitos cálculos humanos, quem pretende anunciar o Evangelho e começa levantando todas as posições contrárias, quem pretende anunciar o Evangelho
e busca segurança, não poderá anunciar o Evangelho. Anuncia o Evangelho quem confia nele, quem não leva na manga nenhum trunfo, quem não tem um plano B, quem confia no Senhor. Recomendou que não levassem nada para o caminho, confiança, a não ser um cajado, uma exceção. O cajado tem 2 significados. O primeiro, o cajado ajuda na caminhada. O cajado é suporte na caminhada. O apóstolo, o missionário, vai caminhar e vai muitas vezes se cansar, vai tropeçar e precisa do cajado para se manter de pé. O cajado representa a força de Deus, que nos levanta em nossas quedas, que nos faz caminhar mais adiante, mais distante. E o segundo significado do cajado, os pastores usam o cajado para tanger o rebanho, para apacentar o rebanho, sobretudo quando a ovelha cai em lugares distantes. Ele, com a ponta do cajado, puxa a ovelha que caiu, e com a parte de baixo do cajado ele espeta as ovelhas para que elas caminhem mais rápido, para que elas deixem a preguiça e sigam o caminho. O pastor precisa, ao mesmo tempo, instigar, espetar as ovelhas para que elas acordem de sua letargia, para que elas saiam de sua preguiça espiritual, para que elas caminhem mais rápido, porque elas são capazes de dar passos muito maiores na vida de fé do que pensam. Por isso o pastor instiga, por isso o pastor tange, mas o pastor também, ele recupera, ele vai em busca da ovelha perdida. Ele, com o seu cajado, ele encontra e retira a ovelha daquelas situações perigosas de um penhasco, de um buraco. Depois, se em algum lugar não vos receberem, nem vos quiserem escutar, quando sairdes, sacudi a poeira dos pés. Jesus nos envia como apóstolos, não para fazermos conchavos com o mundo, não para encontrarmos um meio termo com o mundo, não para estarmos de bem com o mundo, dizendo, tudo bem, há espaço para tudo, podemos pensar diferentes. Jesus é Deus, mas se você não acha que Ele é Deus, não tem problema, venha para a igreja. Se você não acha que a Eucaristia é Cristo, não se preocupe, continue aqui. Venha fazer de conta que você crê como nós fazemos. Não. Quando anunciar e ninguém der ouvidos, sacudi a poeira dos pés. Afastai para longe de você, apóstolo, missionário, afastai para longe todo compromisso com o mundo, todo conchavo, todo jeitinho para permanecer de bem. Então os 12 partiram. É assim que deve acontecer, amados irmãos, com cada um de nós. Todos nós fomos chamados por Cristo. Todos nós, pelo batismo, fomos enviados para anunciar o Evangelho. Tenhamos coragem, saiamos também nós e anunciemos corajosamente a única verdade que é capaz de dar alegria ao mundo, a única verdade que é capaz de salvar o mundo, a única verdade que vale a pena ser vivida
e vale a pena morrer por ela. Hoje celebramos São Brás, um mártir. Ele que viveu tão profundamente este mandato de Cristo de sair e anunciar, que quando se viu na situação de escolher entre viver e negar a Cristo e morrer e ser do Senhor, não pensou duas vezes. Morreu, entregou sua vida como martiria, como testemunho, como prova de que sem Cristo não vale a pena viver, que sem Ele a vida torna-se superada, que para nós viver é Cristo e morrer lucro. Que São Brás abençoe a nossa garganta, não apenas das doenças físicas, não apenas da dor de garganta e das doenças da voz, mas sobretudo que Ele abençoe a nossa garganta para termos coragem de anunciar Jesus Cristo e este crucificado, loucura para os pagãos, insensatez para o mundo, mas para nós esperança, vida e salvação. Amém.